isso aí, são 8 horas e 20 minutos em Natal. Eu tenho a honra de ter aqui no estúdio da 96 o Padre Júlio. Padre Júlio, que é o representante da Arquidiocese de Natal, que está cuidando da canonização dos mártires de Cunhaú e Uruaçu. A data está se aproximando, a data da canonização, prevista para o dia 15 de outubro, numa cerimônia no Vaticano, na Basílica de São Pedro. E a gente vai conversar com ele aqui para marcar esse momento histórico e ver como o Rio Grande do Norte vai estar presente nessa cerimônia importante, que terá também suas datas comemorativas aqui no Rio Grande do Norte. Bom dia, Padre Júlio, sua bênção. Bom dia, Diógenes, bom dia a todos os ouvintes da 96 FM, que Deus nos abençoe e nos dê um dia de paz, né? Nós estamos precisando muito. Muito, muito. Em todos os lugares desse Brasil e, quiçá, do mundo, do né, mundo. Padre Júlio? Padre Júlio, a data está se aproximando e eu queria, primeiro, lhe perguntar qual a importância da canonização dos mártires para a Igreja do Brasil? Quando diz assim, a data está se aproximando, me dá um frio na barriga. Mas é importante, né? A gente está chegando aí, faltam 18 dias para a canonização dos mártires de Cunhaú e Uruaçu. Qual a importância desses homens e mulheres? Né? Primeiro eu vejo uma questão muito religiosa, a importância deles, que é a dimensão de redescobrir os valores de nossa fé, sabe? Porque nós vivemos num mundo hoje onde tudo é relativo, onde tudo as pessoas querem resolver à sua maneira, onde tudo pode provocar uma confusão, uma discórdia. E nós encontramos nesse grupo de 30 mártires que vão ser canonizados, todas as categorias de fiéis que a igreja tem. Por que o senhor diz isso? Porque, você veja, se nós começarmos pela oração, a oração diz, Padre Ambrósio Francisco Ferro e Padre André de Soveral. Então aí nós já temos os padres representados nesse martírio. E aí nós somos chamados como sacerdotes a redescobrir o valor da doação total ao sacerdócio. Eu creio que essas duas figuras, Ambrósio e André, nos convidam a nós padres redescobrirmos até que ponto nós estamos conscientes que temos que doar a vida totalmente pelo Senhor, né? Depois, aí a oração continua. Mateus Moreira, leigo. Um leigo que não é simplesmente uma pessoa que não conhece, porque às vezes quando a gente fala a palavra leigo, as pessoas entendem como sendo alguém que não sabe nada em relação àquilo. Alheia, exato. Né? E na igreja, leigo tem uma outra dimensão. Leigo é aquela pessoa que se compromete com o seu batismo. E Mateus Moreira se comprometeu ao ponto de, tendo o coração arrancado pelas costas, dizer, louvado seja o Santíssimo Sacramento. Bem diferente das nossas reações, por exemplo, quando alguém nos machuca, quando alguém nos maltrata, quando alguém faz uma coisa conosco, a nossa reação é de vingança, é de dizer algo que não deve. Um dia desse, numa homilia, eu fiz uma comparação dizendo, quando a gente bate a unha do dedo mindinho que está encravada na quina do guarda-roupa, porque não tem duas coisas para se atraírem mais no mundo, né? O dedo mindinho com a unha encravada e a quina do guarda-roupa. Parece um azogue que um tem com o outro. Não sei se vocês sabem o que é azogue, né? E aí pronto. Mas o que é que a gente diz nessa hora? A gente não chama para Jesus, a gente diz coisa que não deve. Mateus Moreira, com o coração arrancado pelas costas, diz, louvado seja o Santíssimo Sacramento. Então, é um ensinamento para nós de que, acima de tudo, ou em todos os momentos, em todas as dores, em todos os sofrimentos, Jesus na Eucaristia, para resolver a nossa situação. Vamos recapitular os acontecimentos. Foram dois episódios que marcam o massacre dos mártires aqui no Rio Grande do Norte. Qual foi o primeiro episódio, como ocorreu e o contexto histórico aí? Muito bem. Esse contexto histórico ele é muito interessante para entender o martírio, né? Nós temos que nos lembrar que desde 1633 a capitania de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande, Sergipe, Ceará e Maranhão estavam dominadas pelos holandeses, estavam ocupadas pelos holandeses. Exatamente. Eles chegaram aqui com um objetivo muito próprio, que era o objetivo econômico, né? Portugal devia à Holanda, como devia a Deus e o mundo, né? Então, Portugal devia muito à Holanda e, ao mesmo tempo, essa produção do engenho Cunhaú em Canguaretama
do açúcar, que era quase que 70% produzido aqui no engenho Cunhaú, e ia para Portugal, então eles tinham que fechar essa porta para poder Portugal não ter como ter recursos e assim eles poderem dominar Portugal. É dentro desse contexto histórico que surge uma outra situação, a situação religiosa. Os holandeses, devido à reforma protestante, tinham assumido a condição de calvinistas e tinham essa necessidade também de fazer acabar essa questão católica dentro da capitania, não é? Tanto que, se você prestar atenção, Diógenes, as duas primeiras preocupações deles são mudar o nome da cidade e o nome do forte, porque todas duas remetem a questões católicas, Natal e Forte dos Reis Magos. Sim. Eles queriam mudar? Eles mudaram. Chegaram a mudar, né? Natal passou a se chamar Nova Amsterdã e o Forte dos Reis Magos passou a se chamar Castelo de Keulen, que era um dos príncipes holandeses. Né? Então, quer dizer, eles mudaram para dizer, não, acabou-se essa dimensão E interessante marcar que eles vieram aqui para fazer negócio, né? Porque eles tinham a Companhia das Índias Ocidentais, que era uma verdadeira multinacional, né? Na época. Naquele tempo já tinha. Exatamente, é um dos primórdios dessa coisa globalizada dos negócios globais. Então, eles estavam aqui para fazer negócio e, claro, impor a religião deles. Né? Impor a religião deles, que eu acho que é o que para eles era secundário, mas que se tornou muito forte devido à resistência dos católicos. Talvez se não tivesse havido resistência, isso não tivesse tomado a dimensão que tomou. Mas como os católicos resistiram a mudar de fé, aí sim, a dimensão religiosa tomou proporção grande. E essa coisa fica evidente nos dois massacres aqui no Rio Grande do Norte, né? Qual foi o primeiro, padre? Você veja que os dois massacres são muito ligados à Eucaristia. O primeiro foi em Cunhaú, no dia 16 de julho de 1645. Foi no mesmo dia, não, né? Não, muita gente acha são até 3 meses de diferença entre um e outro. Mas o primeiro aconteceu 16 de julho de 1645. em Cunhaú, naquela região ali de Canguaretama, né? Né, onde hoje está situada a Capela de Nossa Senhora das Candeias, que foi onde aconteceu. É belíssimo, eu estive lá. Como ocorreu o episódio lá? Era um domingo e geralmente não, naquele tempo as missas eram só pela manhã, até pouco tempo atrás, no Concílio Vaticano II era assim, e as pessoas foram para a missa. E havia um edital do Jacó Rabi dizendo que tinha uma notícia importante do governo holandês para dar ao povo. Ora, como ele dizia que Jacó era o representante dos holandeses, né? Ele era um judeu, né, alemão, mas descendente de judeu, que era quem chefiava as tropas holandesas por aqui. O povo pensou o quê? Ora, se ele está dando um edital para depois da missa, chegou a liberdade religiosa, então eles pensaram que poderiam ir para a missa tranquilos. Havia essa expectativa. E aí, quando eles chegam lá, o que acontece? Participam da missa até a elevação. Na hora em que o padre está apresentando a hóstia consagrada, os índios, comandados por Jacó Rabi com os oficiais holandeses, fecham todas as portas da capela e começam a matar um a um. E o padre de Cunhaú, naquela ocasião... Padre André de Soveral, que é brasileiro, nascido em São Vicente de Paulo. São Vicente, cidade de São Paulo, desculpa, São Vicente de Paulo foi a festa de ontem, a festa litúrgica de ontem. São Vicente, cidade de São Paulo. Aliás, foi a primeira vila. Primeira vila. Do estado de São Paulo, a primeira ocupação em São Paulo. E era jesuíta, o padre André de Soveral, assim como o Papa Francisco, e veio trabalhar no Colégio de Recife. Do Colégio de Recife foi enviado em missão para Cunhaú, na Sesmaria de Cunhaú. E aí era o padre que estava celebrando. Ao padre, eles fizeram mais torturas por ser quem estava presidindo a celebração. E o padre pedia aos fiéis que não resistissem, entregassem sua vida, rezassem a Deus pedindo perdão de seus pecados e assim pudessem ser acolhidos. Então ele foi torturado, martirizado, aliás, todos, né? Todos. Trancados nessa igreja. Nessa igreja. Algumas pessoas dizem, tocaram fogo na igreja. Não tocaram fogo na igreja. Eles tocaram fogo nas casas das pessoas que não foram para a missa. Né? Que aí essas pessoas não entram no martírio porque não estavam na questão da fé. Né? Não estavam no local sagrado, que no caso é a igreja. Né? E para eles se torna um massacre. Para estes, um martírio. Quantos estavam? Na capela, em torno de 60. 60 pessoas. 60 pessoas. E foram mortos? Quantos? Não, foram mortos todos. Todos que estavam na capela foram mortos. As pessoas que estavam na varanda da casa de engenho é que escaparam. Né? Essas escaparam. Agora, desses 60, só 2 serão proclamados santos, porque os outros não se tem identificação. Somente o padre André de Soveral e Domingos de Carvalho. Os outros não se sabe sequer o parentesco, quem eram. Então foram martirizados mais
pessoas, né? Bem mais católicos. Bem mais. Mas só 2 foram identificados. De lá, o padre, de Cunhaú, sim. Foi o padre André de Soveral e Domingos de Carvalho. Pronto. Né? Os outros todos entram na glória pela misericórdia do Pai. E em São Gonçalo do Amarante? Aí, bom, 16 de julho. A notícia se espalha, chega a Natal. Naquela época existiam só essas 2 paróquias na capitania do Rio Grande. Cunhaú, dedicada a Nossa Senhora das Candeias, e Natal, aqui com o padre Ambrósio Francisco Ferro. Né? O padre Ambrósio Francisco Ferro, que era amigo dos holandeses, Natal tinha já essa questão de ser a capital da capitania, né? Então já tinha uma certa, digamos assim, elevação cultural. O padre Ambrósio tinha amizade com os holandeses e aí pediu asilo no Forte dos Reis Magos. E com ele foi um grupo de fiéis para lá. Eles construíram uma cerca de pau a pique, não é? Pensando que estavam protegidos. No dia 1º de outubro, ele recebe a visita de Jacó Rabin, no mesmo ano, 1646. O mesmo que fez a convocação lá em Cunhaú. Né? Exato. E aí, no dia 3, Jacó faz um convite a eles, de levá-los para um lugar mais seguro, onde eles pudessem estar protegidos, porque ali era muito vulnerável essa coisa toda. Aí alguém pode dizer, mas eles confiaram em Jacó Rabin, sabendo do que era lá? Lembremos que naquela época não tinha divulgação de fotos pelo WhatsApp, Facebook, sei que. Eles sabiam lá quem era aquele homem, confiaram, acreditaram. Foram colocados dentro de barcos e trazidos pelo rio Jundiaí, né, até as margens do rio Uruaçu. Ao chegar ali, Jacó Rabin mandou todos descerem do barco e eles perceberam que era uma emboscada, porque não tinha uma casa, não tinha uma vila, não tinha nada. E ali foi era um espaço aberto. Mandou todos se despirem e ficarem de joelhos. E ia passando de um a um, dizendo, se você renunciar à fé católica, você salva a vida. E aqueles que diziam, não, eu quero continuar católico, morriam. Tem um caso muito emblemático do jovem João Martins. Ele estava com 7 amigos no forte e vieram os 8. E Jacó foi matando um a um. Quando matou os 7, chegou para João Martins e disse, já viste o que aconteceu com os teus amigos? Salva a tua vida. Te darei até um cargo de oficial no governo holandês, no exército holandês. E ele respondeu, me envergonha que o sangue de meus amigos já tenha sido derramado e o meu não. Mate-me logo em nome de Cristo. Quer dizer, ele se entrega totalmente a essa história, ele quer realmente viver a sua fé. Lá em Uruaçu, ao padre Ambrósio e Francisco Ferro, fizeram coisas que nós não podemos nem narrar na rádio, sabe? Porque são coisas impronunciáveis. O jovem Mateus Moreira foi morto em Uruaçu, não é? Que foi esse que arrancaram o coração pelas costas. Famílias foram dizimadas em Uruaçu. Né? Temos o caso, por exemplo, de Antônio Vilela e sua filha, uma menina de 4 anos. As crianças, eles partiam pelo meio. Foi muita tortura, foi muito sofrimento. E lá foram identificados mais 28 mártires. Mais 28 mártires. Não tanto com os nomes, mas com essas identificações. Por exemplo, a jovem filha de Antônio Vilela Cid. Então sabe-se quem é. O importante para a Congregação da Causa dos Santos é que se saiba quem é a pessoa. Como é que será a cerimônia do Vaticano e as comemorações aqui no Rio Grande do Norte? Como é que será? O que é que está previsto no dia 15 de outubro, lá na Praça de São Pedro e na Basílica de São Pedro? Dentro do estilo do Papa Francisco, será uma cerimônia bem simples, não é? Mas será uma cerimônia muito marcante. O Papa Francisco, a gente já sabe, ele tem aquele estilo muito de levar as pessoas a rezar sem precisar de colocar muitos floreios nesta oração. Então será uma missa na Praça de São Pedro. No início da missa, o postulador da causa, que é o Monsenhor Giovanni Califano, juntamente com o nosso arcebispo Dom Jaime, irão fazer o pedido da canonização ao Santo Padre, não só para esta causa, mas teremos 3 mártires mexicanos, um franciscano espanhol e um franciscano italiano, então pedirão para todos. O Santo Padre proclamará a canonização de todos eles, será entoado Glória e segue a missa como de costume. Então, o momento central será esse logo no início da celebração. Claro que durante a homilia o Santo Padre deverá se referir aos santos, falar um pouco da vida deles. Foi nesse momento da homilia que na beatificação João Paulo II chamou os nossos mártires de protomártires do Brasil, não é? Então, aguardamos com muita ansiedade esse pronunciamento do Papa Francisco. Coisa boa. Aqui,
Na segunda-feira, lá, dia 16, vai ter uma missa de ação de graças na Cardeal do Brasil. Basílica de São Pedro, presidida por Dom Sérgio da Rocha, cardeal de Brasília, presidente da CNBB. Aqui, nós já vamos ter algo agora no dia 3, né, que é o dia litúrgico, terça-feira próxima, lá em Uruaçu. Nós teremos a missa e haverá missa em todas as paróquias, inclusive naquelas que os mártires são padroeiros. Mas a grande festa daqui será no dia 28. Dia 28 é um sábado, 4 da tarde. Nós teremos toda uma programação, culminando com a missa às 6 horas da noite, presidida pelo Núncio Apostólico, que é o embaixador do Papa no Brasil, Dom Giovanni Danielo. Essa missa será a missa onde o Rio Grande do Norte vai poder dizer: obrigado, Senhor, pelos homens, mulheres, jovens e meninos que deram a vida pelo sangue de Cristo. É isso aí. Obrigado, padre, por suas explicações, pela história que o senhor contou aqui. Eu acho que quem ouviu essa entrevista conhecer um pouco da gente, porque muita gente ouve muito falar nos mártires de Cunhaú e Uruaçu e não sabe a história. E hoje eu fiz questão que o senhor contasse o primeiro episódio, o segundo episódio. Eu achei até que eram mais próximos os acontecimentos, mas não. Uma diferença de 3 meses. E por último, eu queria só saber qual é a imagem que vai marcar os mártires de Cunhaú e de Uruaçu. Porque quando a gente canoniza um santo, você tem a imagem do santo. Mas no caso dos mártires do Rio Grande do Norte, qual é a imagem que vai ficar para a Igreja Católica? A gente sabe que o quadro em si, ele é um pouco... As pessoas ainda não têm essa devoção quando é um quadro. Mas não nos esqueçamos, por exemplo, que Nossa Senhora de Guadalupe é uma tilde. Né? Não é uma imagem. Então, para os nossos mártires, não será uma imagem assim de gesso, ou de resina, não. Será o quadro. O quadro que foi colocado na Praça de São Pedro no dia da beatificação. Que tem os dois religiosos e ali aquelas imagens do campo, né? Exato. Tem os dois religiosos, tem Mateus Moreira escorado na palmeira com o coração aberto, com as costas abertas, tirar o coração, e os outros mártires, né, ali no campo da capela de Cunhaú. Né? Este quadro é o que permanecerá como oficial da imagem dos mártires do Rio Grande do Norte. É isso aí. Queria agradecer a presença do Padre Júlio, que é o responsável por todo esse processo de organização da canonização dos mártires na Arquidiocese de Natal. Obrigado, Padre. Eu que agradeço a você, Diógenes, e a todos os que fazem aqui a 96 FM por esse espaço para a gente falar sobre os santos padroeiros do Rio Grande do Norte, protomártires do Brasil. É isso aí. Obrigado a todos. Acesse o portal nominuto.com. Até amanhã com o Jornal 96.